Olá, meu nome é Vitória Regina e eu sou estudante do curso de Estética e Cosmética. Eu vou estar falando de um caso que se enquadra na reações adversas graves a produtos estéticos. Bom, o nome da paciente em questão era Daniele Mendes Xavier de Brito Monteiro. A Daniele, ela tinha 44 anos, era servidora pública e era moradora da cidade de Goiânia. Ela, no dia 30 de novembro de 2024, ela foi até uma clínica estética que ficava no bairro Parque Los Andes. Ela, a princípio, ela foi até essa clínica somente para fazer uma avaliação estética, mas ao decorrer dessa avaliação estética, a Daniela foi convencida a fazer um procedimento estético com o uso de hialuronidase. Essa enzima, ela não possuía registro na Anvisa, e ela foi usada para fazer um procedimento que consistia em tirar outros procedimentos estéticos. Provavelmente a Daniele já tinha um procedimento estético feito, mas ela decidiu tirar. E aí foi usada essa enzima. Só que essa enzima não é apropriada para fazer esse tipo de procedimento. Tanto é que ela não tem registro na Anvisa. Então ela não é aprovada para fazer o uso dela. E a Daniele, ela era asmática e ela teve uma reação alérgica a essa enzima. Uma reação alérgica muito grave. A delegada Débora Mello, que foi responsável pelo caso, disse que o procedimento foi feito na região abaixo dos olhos. Então, provavelmente a Daniela tinha um procedimento abaixo dos olhos e decidiu tirar. E foi usada essa enzima. A Daniela chegou até o hospital, mas depois de 2 dias internada, ela infelizmente veio a óbito. Por causa dessa reação alérgica muito grave. E, infelizmente, ela veio a falecer. No ambiente, na clínica, foi constatado pela Polícia Civil que não havia nenhum tipo de equipamento de urgência como desfibrilador, porque foi constatado que a Daniele teve uma parada cardíaca, mas por falta do equipamento correto, infelizmente não foi possível fazer nada. Depois da morte da Daniele, a Polícia Civil de Goiás, juntamente com a Vigilância Sanitária, fez uma investigação, foi interditado a clínica e fez uma investigação que, durante essa investigação, foram encontrados vários erros, como produtos sem registro na Anvisa, medicamentos vencidos, anestésicos de uso hospitalar, materiais cirúrgicos não esterilizados, ausência de equipamento de emergência, como desfibrilador, e falta de preparação para enfrentar uma parada ou choque grave. A proprietária da clínica, Késia Rodrigues Bianco Lima, biomédica enfermeira, foi presa em flagrante no dia 2 de dezembro de 2024. Então, logo após a morte da Daniele, foi feita essa investigação. Como eu disse, foram achadas várias irregularidades nessa clínica, que estava funcionando e que um todo contribuiu para que a Daniele viesse a falecer, infelizmente. Esse é um resumo do caso, né? Eu quero o que esse caso deixa como reflexão para a gente, como futuros profissionais, que é muito importante que a gente busque sempre conhecimento, se especializar cada vez mais, como nos primeiros socorros. Como a Polícia Civil disse, a profissional em questão não havia preparo para esses casos de urgência. Então, a gente pensa que logo, se ela tivesse, o caso da Daniele poderia ter tido um desfecho diferente do que teve. E é muito, muito importante. Hoje em dia, no ano que a gente está, em 2025, os erros em procedimentos estéticos
aumentam cada dia drasticamente, justamente porque hoje em dia a maioria dos, não todos obviamente, mas grande parte de profissionais formados não buscam se especializar, não buscam conhecimento, não buscam prezar pela biossegurança e pela segurança do paciente, tanto dele quanto do paciente. Então é muito importante, né, que a gente, como futuros profissionais, sejam diferentes. Hoje em dia a ganância, né, pelo dinheiro, essa sede, essa vontade, né, de querer ganhar dinheiro, todos nós temos, mas é preciso colocar a saúde do paciente, de quem está depositando a confiança em você, o dinheiro em você. É preciso que a vida dessa pessoa seja colocada em primeiro lugar. Então, nós, como futuros profissionais, devemos buscar todos os meios de biossegurança, estar corretamente autorizados, né? Saber quais os produtos que vocês que estão utilizando no paciente, deixar em alerta com o paciente quais podem ser as complicações, porque a gente sabe que mesmo que um procedimento não seja tão invasivo, que tenha uma taxa muito baixa de erros, mas ainda tem uma taxa que pode acontecer. Então é muito importante a gente deixar a par que o paciente saiba disso, saiba quais são os riscos. É importante também ter uma ficha completa sobre os dados do paciente, para quem ligar quando acontecer alguma emergência. Se o paciente tem alergia a algum produto, algum medicamento, se faz uso contínuo de algum medicamento, se tem algum problema de saúde, eu tenho quase certeza que não havia esses dados da Daniele, que ela tinha asma, né, que ela já tinha um problema que ocasionou também pela morte dela. Então, assim, é muito importante que a gente tenha todos esses dados. E também é importante que a gente esteja sempre seguindo à risca as normas de higiene, de biossegurança no nosso espaço, porque é uma segurança para você e para o paciente também. Eu quero ressaltar também o quanto é necessário que os órgãos responsáveis pelas fiscalizações nesses ambientes se façam mais presentes nesses ambientes clínicos, né? Porque a investigação só foi feita depois da morte da Daniele, então se tivesse sido feita antes, poderia também ter sido de uma maneira diferente. Então é muito importante que os órgãos, como a vigilância sanitária, o conselho de estética, esteja mais presente nesses ambientes, porque a gente sabe que não é todo mundo que preza pela higiene e pela segurança das pessoas, né? Então é muito importante que eles se façam mais presentes. E eu quero destacar também que nós, como profissionais, a gente tem total responsabilidade pelas nossas ações. Então, se no caso da profissional em questão ela tivesse tido um preparo, né, e tivesse feito tudo o que dava para fazer, se tivesse os equipamentos que é necessário ter nesses ambientes, a Daniela estaria viva hoje, né? Então, infelizmente, é uma negligência sem tamanho, né? Que é lamentável que nos dias de hoje isso ainda aconteça, né? Com tanto acesso aos estudos, com tanto acesso à internet, né? Acesso aos melhores produtos que hoje em dia a gente tem. E essa é a minha conclusão e eu agradeço. Até mais.